Olá, boa noite. Meu nome é Enzo Buarque e hoje, juntamente com meu grupo, apresentaremos algumas das aplicações de integrais sobre densidade e massa. Primeiramente, o que é densidade? A densidade é a relação entre a quantidade de algo, sendo esse algo pessoas, massa ou objetos, e uma unidade de comprimento, sendo volume ou uma área. Temos aqui um GIF que exemplifica isso muito bem. Ele mostra a quantidade de pontos por centímetro. Conforme a quantidade de pontos aumenta, a densidade aumenta. A fórmula adotada pelo Sistema Internacional de Medidas é a seguinte: a densidade é igual a massa pelo volume. Dependendo da nossa necessidade, podemos alterar a fórmula, substituindo massa por objetos, por pessoas e volumes por área. Ou outras coisas também, dependendo da nossa necessidade. Porém, a densidade nem sempre será linear. Uma vez que a nossa quantidade varie, o valor da densidade deixará de ser o mesmo. Desse jeito, quando olhamos para aplicações, por exemplo, de vazão, um caminhão carregando areia e com vazão ao longo do tempo, a densidade vai ser constantemente alterada. Ou também podemos analisar a situação onde existe a densidade populacional. Conforme alguma área vai sendo conforme a área vai sendo populada, nós temos que a densidade vai aumentando em determinada região. Tendo isso em mente, podemos analisar através de integrais e calcular as coisas que necessitamos. No nosso primeiro exercício, encontraremos a massa de um palito com 3 cm de comprimento através da nossa função de densidade. Boa noite. Iremos agora demonstrar o cálculo para podermos encontrar a massa de um palito com 3 cm de comprimento através da função de densidade. Primeiro, a nossa função de densidade. A nossa função de densidade está descrita como P de x é igual a x ao cubo sobre x ao quadrado mais 1 ao cubo. Então, sabemos que a nossa massa será igual à integral no intervalo de 0 a 3, ou seja, o comprimento do nosso palito, da nossa função de densidade. Para podermos realizar a nossa integral, realizaremos primeiro uma substituição. Substituindo, então, a nossa parte de baixo, onde temos algum probleminha para poder conseguir resolver a nossa conta, chamaremos isso de u. Então, u é igual a x ao quadrado mais 1. Temos que a nossa derivada de u é igual a 2x dx. Substituindo, jogando 2x para o outro lado, temos que dx é igual a 1 sobre 2x du. Agora podemos pegar isso daqui e substituir a nossa função inicial, na nossa integral. Substituindo, temos que meio, integral definida de 0 a 3 de u menos 1 sobre u ao cubo du. Podemos agora começar a resolver a nossa integral. Partindo da nossa função, deixando o nosso meio de lado, voltaremos dele mais tarde. Vamos primeiro focar na nossa função. Podemos abrir a função desse jeito. De tal forma, nós conseguiremos calcular cada uma das duas integrais e depois juntá-las novamente, para podermos conseguir multiplicar com o nosso meio, substituirmos com os valores da nossa integração definida, e assim encontraremos a nossa massa. A integral de 1 sobre u ao quadrado du é igual a menos 1 sobre u, no intervalo de 0 a 3. E a integral de 1 sobre u ao cubo é igual a menos 1 sobre 2u ao quadrado. Desta forma, podemos substituir isso novamente. Jogando na nossa fórmula de cima, acabaremos invertendo os nossos sinais, uma vez que, ao integrarmos, encontramos sinais negativos e, juntamente com a nossa integral, acabaremos invertendo o sinal da nossa integral de 1 sobre u ao cubo. Desse jeito ficará positivo e a integral de 1 sobre u ao quadrado ficará negativa. Voltando para o nosso meio, agora faremos uma distribuição dele e depois aplicaremos o nosso intervalo. Multiplicando meio pela nossa função, temos que 1 sobre 4u ao quadrado menos 1 sobre 2u no intervalo de 0 a 3.
Desfazendo a nossa substituição, substituímos no começo u igual a x ao quadrado mais 1. Então, voltando para x ao quadrado mais 1, temos que 1 sobre 4 que multiplica x ao quadrado mais 1 ao quadrado, menos 1 sobre 2 que multiplica x ao quadrado mais 1, no intervalo de 0 a 3. Isso daqui pode ser reescrito de tal forma que ficará assim: 2x ao quadrado mais 1 sobre 4 que multiplica x ao quadrado mais 1, no intervalo de 0 a 3. Agora, basta aplicarmos os nossos valores. Assim, temos que o valor de 3 sendo aplicado, o valor de 0 sendo aplicado. Calculando isso, temos que o nosso valor da massa do palito será equivalente a 81 sobre 400, ou 0,2025 unidades de medida. Exercício 2. Encontraremos a massa de uma lâmina através da função de densidade. Olá, boa noite. Hoje apresentaremos o cálculo da massa de uma superfície, de uma lâmina, através da sua função de densidade. Vamos lá então. A nossa função de superfície ela é dada por y ao quadrado é igual a 4 menos e. E ela se encontra definida, ou seja, queremos calcular a sua área, calcular a sua massa, entre os pontos x igual a 0, x igual a 3, y igual a 0 e y igual a 3. Temos aqui a nossa função de densidade. Podemos ver aqui a nossa integral para podermos calcular a área em função da densidade. Podemos escrever a fórmula colocando z como uma função de x e y e derivando em relação a x e derivando z em relação a y. Reescreveremos z como sendo g. Dessa forma, g de x é igual a y ao quadrado menos 4. A nossa função sendo reescrita. E isso tudo vai ser igual a z. É como se a gente simplesmente passasse o nosso z para o outro lado e isolasse ele na função. Substituiremos isso então na nossa derivada em relação a x e em relação a y da nossa função, de acordo com a fórmula mostra. Podemos então derivar, e derivando encontramos que a derivada de g, ou seja, a derivada de z em relação a x na nossa função é igual a 0. 0 ao quadrado 0, mais a derivada de y em relação a g. A derivada de y é 2y, de acordo com a nossa função. Sabemos que 2y ao quadrado vai ser igual a 4y ao quadrado, mais 1 da nossa própria conta. Tudo isso elevado a meio. Temos então que, substituindo a nossa derivada na nossa fórmula, sabemos que nos intervalos de 0 a 3, já definidos aqui em cima, a nossa massa será igual à função de densidade, y, multiplicada pela derivada da nossa função em relação a x, em relação a y e em relação a z. A derivada de z em relação a z é 1, por isso ficou 1 ali. Agora, vamos realizar uma substituição na nossa integral para podermos conseguir realizar os cálculos. Substituiremos 4y ao quadrado mais 1 por u, e desse jeito encontraremos que a derivada de u é igual a 8y dy. Sabemos então que a nossa massa será igual à derivada, a integral dupla de 0 a 3 de y vezes u elevado a 1 sobre 2 da derivada de u sobre 8. Quando isolaremos o dy para podermos substituir, encontraremos isso
vezes a derivada de x, para podermos fechar as duas integrais. Isolando o 1/8 que está aqui fora, nós temos que a integral definida de 0 a 3 de 2/3 de u elevado a 3 meios, já integramos dentro. Nos intervalos de 0 a 3, optamos por deixar assim e realizar esse cálculo posteriormente. Por questão de praticidade. Sabemos então que a nossa massa é igual a 1/8 sobre 2/3, colocando ele para fora, da integral de 0 a 3, definida, de 4y² mais 1, elevado a 3 meios, no intervalo de 0 a 3 dx. Vamos substituir então os valores. Substituindo então os valores, temos que a massa é igual a 1 sobre 12avos, da integral definida de 0 a 3, de 4, 3 elevado ao quadrado mais 1, elevado a 3 sobre 2. Fazendo os nossos cálculos aqui, saberemos que 4 vezes 3 ao quadrado mais 1 será igual a 37 elevado a 3 sobre 2, menos 1 dx. Calcularemos essa integral então. Calculando essa integral, saberemos que quando integrarmos, teremos 37 sobre vezes x menos x. Então, desse jeito, viremos para cá. Basta agora substituirmos os nossos valores e encontrarmos o valor final para a nossa massa. A nossa massa, então, ao substituirmos os valores, encontramos o valor de 56,0155 unidades de medida. Dessa forma, podemos analisar e verificar que as integrais se mostram ferramentas promissoras para podermos utilizar e facilitar e aprimorar os cálculos de densidade ou de massa, centro de massa também. E, exercício 3, encontraremos a quantidade de pessoas na região determinada, através de uma função de densidade. Olá, tudo bem? Hoje apresentaremos para vocês um exercício que representa a densidade populacional de uma região plana da Terra. Aqui nós temos a nossa fórmula da densidade populacional, onde x e y são medidos em milhas. E assim, devemos encontrar a quantidade de pessoas na região entre as curvas dadas pelo nosso exercício. As curvas são x sendo igual a y² e x sendo igual a 2y menos y². Desse jeito, nós podemos plotar o nosso gráfico. Plotando o nosso gráfico, nós conseguimos ver que temos a nossa reta, as nossas duas curvas, e conseguiremos ver a nossa região de integração, os nossos limites dados. Verificando os nossos pontos, onde conseguiremos integrar futuramente, encontraremos o ponto de 0 a 1 e os pontos no eixo x de y² até 2y menos y². Será nessa região onde nós integraremos tudo. Ok? Da nossa própria integral, onde assim nós conseguiremos calcular a quantidade de pessoas nessa área. Certeza que isso. Vamos partir para o exercício então. Olhando para a nossa fórmula, nós conseguimos substituir os valores, substituindo a nossa função na fórmula já dada. Sabemos que a integral dupla definida de 0 a 1 e definida de y² até 2y menos y² da nossa função de 100y mais 100, aqui foi realizada uma distributiva da nossa densidade populacional, da função já dada no começo do exercício. Desse jeito, ao integrarmos em relação a x e posteriormente em relação a y, aplicando os nossos valores, conseguiremos encontrar a quantidade de pessoas por milhas.
Realizando o nosso exercício, então, realizando a nossa integral, podemos colocar o nosso 100y mais 100 em evidência, fora da nossa integral, uma vez que isso tudo será constante ao integrarmos em relação a x. Desse jeito, tiramos isso tudo para fora da integral e integramos somente em relação a x aqui o nosso exercício. Agora nós sabemos que 100y mais 100, tudo isso multiplicado por x, e sendo aplicado nossos pontos de y ao quadrado até 2y menos y ao quadrado. Assim nós podemos substituir os nossos valores nos valores encontrados. Substituindo, nós encontramos então que 100y mais 100 multiplicado por 2y menos y ao quadrado menos 100y mais 100 multiplicado por y ao quadrado será igual a 200y menos 200y ao cubo. Ok? Desse jeito, podemos pegar essa nossa nova função e substituir, voltando aqui para a nossa integral. Desse jeito, vamos realizar a nossa segunda integral e encontrar o valor, ou seja, o número de pessoas em determinada região. Substituindo, encontramos então que a integral definida de 0 a 1 de 200y menos 200y ao cubo em relação a y será, nós podemos evidenciar o nosso 200 e abrindo em duas integrais, sabemos que a integral de y será y ao quadrado sobre 2 e a integral de y ao cubo será y à quarta sobre 4. Colocando 200 em evidência, mantendo o sinal dali para cá, encontraremos, ao definirmos a nossa integral de 0 a 1, que quando 100y ao quadrado menos 50y à quarta forem aplicados nossos valores determinados, encontraremos que o valor de densidade populacional por milhas será 50 pessoas.